Boa noite, amados irmãos. A paz seja com todos, amém? Essa paz, meus queridos irmãos, chama-se Jesus Cristo. Então que possamos entender no profundo das nossas almas, esqueci da máscara, de estar tirando, mas que possamos entender no fundo dos nossos corações que Jesus Cristo se faz presente em sua vida. E assim possamos sempre fazer valer momentos como esse nas nossas vidas, unidos num só corpo, unidos como uma igreja que somos, aonde queremos o melhor para o nosso corpo, nós queremos o melhor para a nossa igreja, e é assim que devemos sempre buscar esse entendimento cada vez mais, dia após dia das nossas vidas, e isso seja para a honra e glória do Senhor. E vamos falar muito ainda sobre isso, vamos bater muito em cima disso, porque infelizmente o cotidiano das nossas vidas atrapalha esse entendimento, atrapalha que nós temos um Deus vivo. E meu irmão, eu não culpo você, eu não culpo a cada um de nós, pois o inimigo ele é astuto, ele fica em cima, justamente tentando de tirar o que tem de mais precioso hoje em dia, que é o seu tempo, que é a sua atenção, que é a sua disposição. Então, meu irmão, se você adentrou neste lugar e ainda não curvou sua cabeça no sentido de respeito, de reverência ao Deus Altíssimo, não porque Ele se faz somente presente neste lugar, mas porque, meus irmãos, o único objetivo que aqui estamos é para adorar este Deus único e verdadeiro, a qual deu seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Então, meus irmãos, é motivo de alegria, é motivo de estarmos felizes assim, meu irmão, como você que já foi e já presenciou um parto, é motivo de muita alegria, não é? Esse é um motivo muito maior, meu irmão, porque Jesus Cristo morreu na cruz e nós tivemos a oportunidade de nascer de novo. E se você também quer nascer de novo, abra o seu coração, abra sua mente, abra o seu entendimento, para que Ele possa trabalhar na sua vida e você vai entender o que é nascer de novo. A equipe de louvor vai estar vindo aqui à frente, nós vamos estar, meus irmãos, nessa comunhão, nessa reverência que aqui nos encontramos, e faço valer, meus irmãos, não somente neste lugar, mas em todo o tempo, possamos estar como aqui estamos, nessa alegria, nesse fervor, nesse calor, que os irmãos aqui à frente vão estar trazendo através dos cânticos, porque os cânticos eles mexem sim, os louvores, sejam por hinos, sejam por cânticos, eles nos trazem aquele vigor, aquela coisa que mexe dentro de nós. Então leve isso para o seu dia a dia, isso é de muita importância. Vamos estar ouvindo e entoando também para a honra e glória do nosso Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de estar dando uma boa noite aqui também para o irmão Joel, que está aqui conosco também, nosso irmão José Emerson, nosso irmão Bruno, nosso irmão Marcos, a minha mãe Vera, juntamente com meu pai Edson, a irmã Fani também, a Bruna, a irmã Dalva, o irmão Roberto e a irmã Maria do Carmo, e o nosso irmão Oséias também, Irmão Oséias faz presente aqui conosco e também online, está aí conosco. Vamos ouvir a todos. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Vou falar que não passou agora, para quem não falei, boa noite. Boa noite, vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, Ele não é um Deus surdo, Ele não é um Deus que não age e não vê, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus vivo, e Ele está com seus olhos voltados sobre nós, e os teus ouvidos baixados para nos escutar. Talvez os dias possam não ser tão legais, porque às vezes os dias, como o irmão falou, o dia a dia pesa, mas existe um amanhã preparado para nós,
Eu não sei qual é, mas se está na mão de Deus, está no melhor lugar. Se o meu amanhã não me pertence, está na mão de Deus, está no melhor lugar. Não tem mão melhor, porque as nossas erram, mas as de Deus nunca falha. Então vamos adorá-lo, vamos dizer que hoje Deus, talvez hoje não foi tão legal, mas eu sei que amanhã há um dia preparado bem melhor para cada um de nós. Então possamos cantar juntos, porque aqui eu não tenho poder de fazer vocês adorarem a Deus, eu não tenho. Mas se você adorar, se você abrir a sua boca e você começar a cantar, e onde você estiver, o Senhor escuta, e Ele para ouvir o seu clamor. Então vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
enfrentar o que for, amém? Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei. Seus planos não podem ser. Aleluia. Quem dá sua esperança? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão. Mais uma vez, posso enfrentar o que for. Mais uma vez, acontecer. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar. Eu sei que conta comigo. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo vai passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Uma salva de palmas para o Senhor, porque de verdade Ele é o único que merece. Porque um Deus tão grande, de um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que eu sonhei. Porque Ele é um Deus grande. Eu fico triste quando às vezes colocamos Deus num patamar tão pequeno. Ele derramou a sua vida por você. Ele tem uma promessa para você. Tudo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é um Deus mentiroso, não é palavras mentirosas que vêm do nosso Deus. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Por amor a mim, por amor a você. Então, nesse momento, que a gente possa dizer: obrigado, Deus. Obrigado, porque eu creio sim nas promessas de Deus na minha vida. Eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Porque o amor dele é tão grande que às vezes eu falo assim, eu não consigo retribuir do tamanho necessário. Eu, irmãos, não sei vocês, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para ter uma história contada totalmente oposta do que eu vivo hoje. Mas Deus tinha uma história linda preparada para mim. Eu acreditei nas promessas de Deus na minha vida. Minha cunhada está aqui, me conhece há muito tempo. Daniel está aqui. Então eu não tenho como não acreditar nas promessas de Deus, porque ela se cumpre e ela é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a fazer a mudança na sua família, aquele que começou a cuidar do seu filho, mudar a situação, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Mas Carol, está passando o tempo está passando. E quem disse que o teu tempo é o tempo de Deus? Que você possa agora descansar e confiar em Deus. Obrigado a Deus por esse amor. Como pude me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou.
igreja. Como pôde me amar assim? Obrigado, Deus. Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra... Aleluia! O que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Que um dia começou em ti. Em nome de Jesus. Em mim. Amém. Poder sentar, irmãos? Um Deus tão grande. Eu já vi muito essa expressão. Muito se fala e pouco se faz. Muito se fala e pouco vive. Só que seria muito bom que as mesmas bocas, vamos dizer assim, que pronunciam tais coisas, fizessem também uma autoavaliação. Né? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus tão grande. E sabe o que nós somos? Pecadores. E só esse simples fato não nos dá condições nenhuma de estar diante desse Deus tão grande. E rapidamente eu irei traçar uma rápida reflexão de um salmo. Mas antes eu quero que eu esteja conhecendo, meus irmãos, e obviamente não atrapalhando assim a mensagem desta noite também. Mas antes, meus irmãos, gostaria de estar conhecendo aqui os nossos visitantes. Só com a mão assim, ó, para que a gente possa estar conhecendo. Nós temos aqui também. Temos mais alguém? Temos ali também, nosso irmão. Vamos recebê-los então com aquela salva de palmas? Sejam bem-vindos em nosso meio. Uma honra e glória poder tê-los aqui em nosso meio. Se assim Deus também nos estiver agraciando também com os irmãos que estão nos assistindo, se tiver também uns visitantes, até mesmo como o pastor tem sempre colocado, vamos estar compartilhando para que vidas também possam estar vendo
participando dessa alegria, dessa dádiva maravilhosa, que é adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Os irmãos, me perdoe se a versão estiver um pouco diferente, como está. Mas é que eu, sinceramente, irmãos, eu saí de casa e pensei, meu Deus, eu levo a Bíblia, não levo? Porque hoje a tecnologia tem feito proezas, né? Tem nos facilitado muito a vida. Mas, por outro lado, a palavra do Senhor, é nela que confrontamos a verdade. Temos, sim, pessoas, temos aqui homens de Deus, mas também são pessoas. E é importante que cada um de nós estejamos com essa palavra conosco. Eu sei, a própria Bíblia nos fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é importante, sim. Pois você não anda com uma Bíblia a todo instante embaixo dos seus braços. Mas eu pensei, não, vou levar assim, para que todos possam ver que o que está sendo dito aqui condiz com o que está sendo dito aqui. E pelo menos assim eu sempre aprendi, né? Eu não quero perder jamais esse hábito, costume, seja o que for, mas do ponto de vista é saudável e abençoador. Então vamos ler Salmos, capítulo 1. Nós vamos fazer aquela leitura responsiva. Salmo esse que já conhecemos de cor, já ensinamos para os nossos filhos, mas nós vamos estar lendo. E os irmãos estejam atentos ao que está sendo projetado e também lido. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Amém, meus irmãos. Rapidamente nós vemos aqui, meus irmãos, dois caminhos. Dois caminhos. Um caminho que leva justamente à bênção àqueles que meditam, levam a bênção ao justo que medita na palavra do Senhor. Mas também tem um outro caminho, que é o caminho do juízo. Do juízo para com os ímpios que andam escarnecendo, que andam zombando em rebeldia e transgressão à palavra de Deus. Essa é a vertente, meus irmãos. Esse, na verdade, é o divisor de águas. Você não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores e a palavra do Senhor, ela é justamente uma palavra de promessa. Ela abençoa sim aqueles que são justos, não perfeitos, não corretos no sentido de perfeição, mas porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro chamado Cristo. Esse é o caminho, meus irmãos.
Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Portanto, qual é o caminho que você quer seguir? O caminho bom, no sentido de liberdade, ou o caminho que lhe traz certas restrições, porém, lhe traz afago, lhe traz consolo, quando você descansa no Senhor. Amém, irmãos? Vamos ouvir mais uma direção com a ministração de cânticos. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez e continuar adorando esse Deus, porque independente de todas as coisas, nos alegraremos, né? Vamos nos alegrar, porque tem um versículo que fala assim, agora esqueci. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que todavia me alegrarei. Então, Carol, hoje você vai se alegrar. Amanhã você vai se alegrar, mas o dia não está legal. Você vai se alegrar, porque está dizendo todavia, ou seja, vou traduzir numa linguagem mais infantil. Todo momento, qualquer situação, me alegrarei. Então nós temos um Deus que não vai deixar isso acontecer, não vai deixar essa luta no nosso país nos destruir, não vai deixar a luta da sua casa te destruir. Temos um Deus que não vai deixar a situação financeira nos destruir, porque por mais pressão que seja, por mais difícil que seja, Ele está no controle, Ele está no controle. Mas hoje eu estou chorando, mas a alegria vem pelo amanhã. Hoje eu choro, a alegria vem pelo amanhã. Então amanhã está na mão de Deus, que eu falei desde o começo hoje. Deus é Deus de promessa, Deus não é Deus de mentira. Deus tem um futuro, um amanhã preparado para você, porque o amor dele é muito, muito, muito grande. Ele é muito além do que você pensa. Vamos imaginar o que você acha de melhor. Pensa aí, Carol, para mim o melhor é isso. Pois Deus tem ainda mais para você. Pois Deus tem ainda muito mais para você. Então nesse momento nós vamos cantar. Cante com alegria. Primeiro porque Deus se alegra. Deus se alegra quando você canta com motivação correta. Então que possamos agora, neste momento, cantar com alegria para Ele. Todavia, Senhor, me alegrarei. Hoje Deus não foi legal, mas eu estou aqui, eu estou alegre. Amanhã nem sei como vai ser meu amanhã, mas eu estou feliz, porque o meu amanhã está nas mãos de Deus, da melhor pessoa. Então creia, vamos continuar adorando no Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tornar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar e não haja
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Fala pra ele que você é a casa dele. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Obrigado, Deus, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Só tu és santo, aleluia. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Diz pra ele, não há outro como, só o Senhor. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Porque Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Você acabou de cantar que não há outro Deus? Não há outro como Ele? Então vamos continuar nessa adoração. Filho do Deus vivo, aleluia! Verbo vivo viveu entre nós,
curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Amém, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de... Aqueles que estão nos assistindo também podem estar manifestando. Nós vamos tentar acompanhar, nos perdoe, por causa do... Acho que é o delay, né? A demora em chegar aqui, as mensagens. Mas com apenas um gesto. Aqueles que têm um pedido a ser feito, pode estar se levantando uma de suas mãos e permaneça com ela no alto, para que nós possamos estar orando, seja em agradecimento, seja por intercessão, por saúde, problemas na família, seja financeiro, enfim, toda e qualquer situação que traz um certo abatimento justamente ao lado emocional de cada ser humano, que assim somos, né? Pode estar se manifestando uma de suas mãos, vamos estar vendo, nós temos aqui, eu tenho também, tenho muitos, eu sei que Deus está cuidando de cada um deles, está nas mãos do Senhor, né? E a irmã Gisele, eu vou pedir para que ela esteja vindo aqui à frente, ela vai estar orando, ela vai estar entregando no altar do Senhor todo e qualquer pedido ou agradecimento aqui mencionado. Nós vamos estar orando juntos. Volte seus corações a este Deus Altíssimo e orem. Pai do céu, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, junto com os teus filhos, podendo declarar que somente o Senhor é grande, que não há outro Deus além de ti. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder colocar diante de ti todos os pedidos. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro a ti, porque tu és o único que pode. Não há outro Deus além do Senhor. Tu és o único que pode operar um milagre. Tu és o único, ó Deus, que pode reverter um quadro, uma situação. E por isso, diante de ti eu apresento, Pai, cada mão levantada, crendo, ó Deus, que a todos o Senhor já conhece, crendo, ó Deus, que a todos o Senhor já sondou a mente e o coração e sabe do que os teus filhos necessitam. E eu sei, ó Pai, que o Senhor já está respondendo. Ó Pai, trabalhe em nossos corações para que qualquer que seja a tua resposta, nós possamos aceitar, crendo que sempre é o melhor para nós, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, com confiança que temos de nos achegarmos diante de ti, por meio de Cristo Jesus. Pai, opera um milagre. Em Amém. nome de Jesus, vai de encontro àquele coração que está apertado. Vai de encontro, Senhor, àquela pessoa que está desesperançosa, ó Pai. Ó Senhor, Tu és aquele que pode trazer de volta a esperança aos corações, ao coração, à alma, ao físico. Nós cremos em Ti. Amém. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. Eu não sei
Se há pessoas que necessitam, que estão aqui agora, ou que estão prestando esse culto junto conosco aqui, ó Pai, ou estão assistindo, mas só o Senhor sabe aonde essa oração vai chegar. E crendo, ó Deus, que Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Amém. Nós oramos a Ti. Vai de encontro agora, traz conforto, traz consolo, Pai. Em nome de Jesus, traz paz. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Gisele. Convido nosso irmão Anderson, que estará nos trazendo a mensagem dessa noite. Enquanto o nosso irmão se dirige aqui à frente, nós vamos também estar continuando, levando para os nossos lares também, as orações também da amada igreja aqui, também conosco. E faço também aqui um apelo no contexto espiritual. Irmãos que procuram trazer a palavra são meros instrumentos na mão do Senhor. Mas o que tem de mais importante é a vida de cada um aqui presente na intimidade do nosso Deus. Eu já, por várias vezes, já falei do Evangelho para pessoas e de ouvir assim, não, nesse ponto eu não acredito, ou seja, que essa pessoa existiu, morreu na cruz, não, isso para mim não, isso para mim é conversa. Então você não faz parte disso. Se você está aqui, você não faz parte disso. Mas se você crê piamente nesse Cristo vivo, que está ao lado do Deus Santo e Poderoso, e que virá para buscar os seus, vamos fazer disso no nosso viver diário. Vamos ter uma busca incansável, meus irmãos. Uma busca constante. Sempre pensando que amanhã, essa madrugada, Cristo pode vir e vem para te buscar. Ou se não, virá para te deixar. Busque isso, para que pessoas que trazem a palavra apenas possam canalizar isso em seus corações. E assim, você sai ainda mais edificado da palavra de Deus, e não triste voltando. Busque, faça de cada dia da sua semana o dia glorioso a Deus. Amém? A palavra está com o nosso irmão Anderson. Problema não. Sei que estamos em pandemia ainda, mas como é irmão de sangue, irmão em Cristo, está abençoado, né? Eu creio assim, e é inevitável, né? Irmãos, é uma alegria, mais uma vez, estar diante dos amados irmãos e poder trazer a mensagem nessa noite. Confesso com os irmãos, e sempre falo isso, é uma alegria constante para mim estar no corpo de Cristo. Porque não sei quantos aqui trabalham fora, mas a gente que trabalha no meio secular, na área profissional aí fora, a gente sabe que tem que levar o sustento para os nossos lares. Mas o prazer mesmo está na comunhão dos irmãos, estar aqui na comunhão dos irmãos, poder louvar, poder adorar esse Deus maravilhoso e poder estar aí nesse calor espiritual com os irmãos. Isso traz uma alegria plena ao nosso coração, e isso é uma alegria que ninguém pode tirar, e muitas pessoas não sabem dessa alegria, porque a razão de tudo isso é Cristo Jesus. É o que cantamos aí no decorrer de todo esse culto que estamos prestando a Deus, esse prazer de expressar nossa alegria diante de Deus, né? Essa paz que reina em nossa alma, né? Isso é maravilhoso, isso é uma alegria. Vamos mais uma vez orar
pedindo a direção de Deus. Eu não vou fazer a pergunta que o pastor sempre faz, mas como senti o desejo de orar nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, pedir aos amados irmãos que possam colocar o seu pensamento diante do Senhor nesse momento. Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui, prestando esse culto diante do Senhor. Que cada coração aqui presente, o Teu Santo Espírito possa continuar atuando, possa continuar ministrando na vida de cada um. E que cada um possa sair daqui ainda mais edificado na Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que Teu Espírito é que nos consola, é que nos conforta, é que traz a mensagem ao nosso coração. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos nesse momento, para levar o Teu recado. E que seja, ó Deus, abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidar a todos a abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 42. Os irmãos que têm a Bíblia física ou que têm a Bíblia digital. Gênesis capítulo 42, versículos 18 a 24. Irmãos, antes de lermos o texto, os irmãos já deixem separado aí no seu celular ou na sua Bíblia. Nós vivemos, não só de hoje, desde que a humanidade existe, nós temos aí na vida de cada pessoa um sentimento que não é um sentimento positivo, o que muitas das vezes se torna ressentimento. E o que eu quero dizer aos irmãos que a culpa é algo que tem acompanhado muitas pessoas no decorrer da sua vida. E por muitas gerações isso tem acontecido na vida das pessoas, na vida de famílias e até mesmo de muitos profissionais na vida secular. Não tem sido fácil lidar com a questão da culpa. Há muitas pessoas que, às vezes, ou muitas vezes, entram num estado até de depressivo por algo que ele acha que cometeu, né? Ou porque ele é culpado de algo, né? Seja através de palavras ou atitudes, ele carrega isso com ele. E a gente vê que muitas vezes as pessoas levantam a pergunta, né? Seria apenas um sentimento de origem psicológica? Ou é de fato? Ou é real a culpa? E a gente pode ver aqui, e a gente vai, ao ler o texto, você vai descobrir, se ainda não descobriu, que ela é de fato, ela é real. A culpa, ela é real. Não só um fator psicológico. Então, nós temos que, como cristão, estar certos dessa maturidade da nossa vida, porque nós cantamos aqui, Jesus, ele morreu na cruz. Ele levou sobre si o quê? Todas as nossas enfermidades, dores. Então, é um sentimento que nós temos que ter
dentro de nós essa certeza de que Jesus carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. E nós precisamos, é necessário, é imprescindível para que a gente continue nessa caminhada, nessa jornada cristã, saber que Jesus é o nosso advogado. E Ele intercede por nós junto ao Pai. E precisamos levar, né, essa certeza às outras pessoas. Precisamos levar isso. Como cristão, como servo de Deus, é imprescindível isso. Mas primeiro, é preciso que você tenha essa certeza na sua vida. De que você não é uma pessoa culpada. De que você não carrega isso na sua vida. Vamos ler o texto. Versículo 18 diz: ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Amém? Nessa famosa história bíblica, vemos os irmãos aqui de José em apuros. Nós vemos eles aqui numa situação, como diz no popular, né? Calça apertada ou saia justa, né? A situação dos irmãos ali não era muito boa diante do seu irmão José. Eles tinham prejudicado o próprio irmão há muitos anos atrás, e agora não sabiam que José era governador do Egito. Então eles, diante daquele momento que estavam passando, que viria a fome, né? E a estratégia de José e suprir no momento que eles tinham toda a comida, e naquele período onde teria escassez, todo o povo teria que se alimentar daquilo que José estaria dando através da responsabilidade que ele tinha nas mãos. E sobre a direção de Deus, ele então estava conduzindo ali aquela nação, aquele povo, de forma sábia. Mas os seus irmãos não sabiam dessa situação. Para eles, ele estava morto. E a gente vê que, quando eles se apresentam diante do seu irmão, a situação ficou realmente, no mínimo, constrangedora para os seus irmãos.
Então, nós vamos observar aqui nos versículos 21 e 22 do capítulo que nós lemos, vemos a consciência pesada daqueles homens, o sentimento de culpa daqueles homens diante de José. Vocês imaginam, não sei se vocês já puderam imaginar a cena, né, ao ler a Bíblia ou ver filmes relacionados a isso. Aqueles irmãos vendo José se destacando na família, como sendo o filho favorito de Jacó, e se destacando ali no meio, nos seus afazeres diários, nos seus afazeres domésticos, sendo um rapaz obediente a seu pai, dedicado, aplicado. Então começa a nascer dentro dos seus irmãos ciúme, inveja, por ser o irmão aplicado, dedicado dentro de casa. E então, diante desse fato, não satisfeito com aquela situação, queriam tirar José de cena. E aí a gente vê que chegaram ao ponto de conversar se não queriam tirar a sua própria vida, né? Tirar a vida de José. Mas aí prepararam tudo para que ele fosse vendido, e Deus foi conduzindo a história de José. E a gente vê que esse sentimento permaneceu no coração dos seus irmãos. Não é porque a vida continuou que aquilo não ficou trabalhando no coração dos seus irmãos. Ficou. E pesou muito. Né? Mesmo porque entre eles havia ali aquela discórdia, né? em alguns não concordar em fazer em tomar aquele tipo de atitude. Mas a gente vê que no versículo 21, então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Irmãos, não é a mesma situação que nós presenciamos todos os dias aí fora? Se nós ligarmos a TV, né, nos cenários de reportagem, não é isso que a gente está vendo todos os dias? E quantas pessoas honestas, que trabalham, que levam o sustento para a sua casa, estão sendo presas injustamente? Quantas pessoas vocês já viram na televisão assim? Que às vezes estão lá pagando por um crime que não fez, que não cometeu. Simplesmente porque parecia com um criminoso, simplesmente porque não conseguiam achar o criminoso e achavam que aquele seria o mais próximo. E aí levam preso e fica lá 5, às vezes 10, dependendo do crime que o outro cometeu, 15 anos dentro de uma cadeia. Imagina o sentimento dessas pessoas dentro de uma cadeia com verdadeiros criminosos e passando boa parte da sua vida ali dentro. Aquele sentimento sendo alimentado de que a injustiça estava sendo cometida na vida deles. E essa situação que a gente se depara aqui no texto, não só com José, mas muitos outros na história da Bíblia, que andavam de maneira justa, caminhavam com Deus, mas foram acusados injustamente. E essa não foi a primeira vez que José é colocado numa situação dessa. Qual foi a outra situação que José foi colocado? Diante da esposa de Potifar, né? O seu senhor de José, já ali
num novo cenário. Então, servindo ao seu Senhor no palácio, a confiança era tal que Potifar deixou ele ali servindo na sua casa. E aí acontece aquela ação da esposa dele querendo deixar uma situação terrível, aonde as suas vestes, as vestes de José, é deixada ali, e ele sai correndo nu. E como ela não conseguiu o que queria, acusou José injustamente de algo que não fez. E aí José foi para onde? Foi preso. Foi para a prisão. Então a gente vê que José tinha tudo para se revoltar. Pelo menos ter um espírito de vingança, né? No momento em que ele viu o seu poder sendo restituído, tendo um grande poder, ele poderia fazer o que quiser, principalmente com seus irmãos. Mas não foi esse sentimento que ele trabalhou no seu coração, porque ele estava com Deus. Ele caminhava com ele. E a gente pode ver aqui que fazer a seguinte pergunta: por que a consciência humana pode ficar cauterizada e não sentir mais a culpa? Há pessoas que realmente estão no seu estado de pecado. Realmente fizeram algo e que são culpadas por aquilo que fez. Humanamente falando, essas pessoas cometeram algo errado. Mentir sobre outra pessoa, acusar injustamente outra pessoa, fazer fofocas de outra pessoa. Então aquela pessoa tem essa culpa real na sua vida. Mas isso se torna comum muitas vezes na vida dessas pessoas, porque o pecado ele começa assim. Ele começa pequeno, se torna e vai se tornando cada dia comum na vida dessa pessoa. Porque ela não atenta para aquilo que está sendo feito na sua vida, ela precisa se consertar diante de Deus. E eu digo isso, eu não estou falando a pessoas que estão lá fora, porque elas estão no seu pecado, no seu delito. Elas não têm o temor de Deus. Então, muitas vezes, elas não são tomadas pela questão moral, pela questão do seu caráter, de ser pessoas honestas. Mas o cristão é dever dela assumir esse caráter de pessoa justa, íntegra, e assumir as suas culpas. E muitas vezes tem pessoas que não estão assumindo as suas culpas diante de Deus e diante dos homens. E estão carregando isso por anos a fios. E aí ficam se questionando por que as coisas acontecem na minha vida ou por que não acontecem na minha vida. Porque a sua vida não está de forma a confessar, a permitir que o Espírito Santo, que está, muitas vezes, que deveria estar incomodando, mas por estar afastado de Deus, não incomoda mais. Os seus pecados, os seus delitos, não permitem que ele confesse o seu pecado, que ele confesse a sua culpa diante de Deus e peça perdão. E a gente pode ver isso também lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 29, você pode estar lendo. 1 Coríntios 10,
29, que diz: consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E aqui a gente vê que ele fala da consciência das pessoas que muitas vezes que não alcançaram essa maturidade espiritual, querem que outras pessoas se sintam culpadas por aquilo que ela acha errado, por aquilo que ela acha que é pecado. Porque não alcançou diante de Deus esse grau de maturidade. Ele não alcançou diante de Deus esse grau de discernimento. E aí entra em questões que muitas vezes ele já devia ter consciência, já devia ter certeza, mas quer levar outras pessoas a ter esse sentimento de culpa. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz, 1 Timóteo 4, 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E aqui ele diz que nos últimos tempos, há muitos, aqueles que, líderes cristãos, aqueles que se dizem profetas, pastores, apostatarão da fé e obedecerão a espíritos demoníacos. Não, a sã doutrina não estará mais em seu coração, não estará mais em sua vida. Estarão afastados de Deus. E essas pessoas que levam a outras a esse sentimento de culpa, por acharem que são verdadeiros líderes, por acharem que são pessoas que estão na graça, por acharem que são pessoas dirigidas por Deus, mas que não estão mais na sua fé cristã. Estão cauterizadas, a sua mente não aceita mais a sã doutrina. E nós devemos ter cuidado com essas pessoas. E não alimentar dentro de nós algo que Jesus já levou sobre si. Não há mais espaço para nós alimentarmos dentro de nós a culpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A nossa consciência deve estar tranquila diante de Deus. Deve estar em paz e não sentimento de culpa. Porque muitos falsos mestres nos levarão a esse tipo de pensamento. E você tem que estar preparado diante de Deus. A culpa é uma realidade. Quando fazemos o mal, nós nos tornamos culpados diante do justo juiz, que é Deus. Não há como enganar o tribunal divino. A consciência ajuda-nos a enxergar e a reconhecer muitos dos nossos erros. No entanto, ela não é perfeita. Há muita gente que faz mal e sente-se tranquila, sem ter qualquer dor na consciência. Porque essas pessoas não estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Você já se sentiu aliviado de um sentimento de culpa? Como você tratou isso na sua vida? Ou como você tem tratado isso na sua vida? Abra sua Bíblia lá em Salmo 32. E Davi, ele vai mostrar para você como que ele tratou isso
no momento que ele pecou. Quando ele, diante do pecado que ele teve com Betseba, ele chegou no fundo do poço. E aí ele começa a falar: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí Davi, ele começa a falar por aquele pecado que ele cometeu enquanto ele estava calado, enquanto ele não falou para Deus e não confessou para Deus, enquanto ele não se quebrantou diante de Deus, ele sentiu isso na carne. Porque foi uma culpa real na sua vida. E então ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí ele só pôde ver a história mudar na sua vida quando ele confessou isso diante de Deus. Quando a culpa é real na nossa vida, ela chega ao ponto, se nós não abrirmos o nosso coração para Deus, se não confessarmos, ele chega a afetar o nosso corpo, chega a afetar a nossa carne, sentir dor. Eu não sei quantos já puderam presenciar isso, mas eu já vi pessoas, já ouvi de pessoas de fazerem exames e mais exames e nunca acharem nada. Eu sinto dor aqui e essa dor diz que é isso. O médico, ele fala: pelo que você está sentindo é isso. Faz o exame e não tem nada. Vai para outro tipo de exame ainda melhor, não dá nada. E ele continua sofrendo. Mas quando nós conseguimos enxergar que há algo que ainda não confessamos diante de Deus, algo que ainda não trabalhamos com o nosso próximo, algum tipo de culpa, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez contra o seu próximo, contra o seu irmão, e você ainda não confessou isso, e você não pediu perdão, você não trabalhou essa compaixão, ele pode chegar a esse ponto. Assim como chegou na vida de Davi e de muitos outros, de atrapalhar, como se você tivesse como uma doença no seu corpo. É necessário, irmãos, às vezes fazermos uma reflexão, fazermos uma autoavaliação, nos confrontarmos diante da palavra de Deus. É preciso que a Bíblia, é preciso que a palavra tenha esse confronto na nossa vida, a ponto de refletirmos: eu tenho algo que eu preciso falar diante de Deus. Há muitos que ainda estão naquele sentimento de que Deus, Ele conhece tudo, Ele conhece o íntimo, Ele conhece o mais profundo do coração. E Ele sabe que, sendo crente, Ele vai me perdoar por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei para o meu irmão, por aquilo que eu fiz com aquela pessoa. E não é assim. Deus, como Pai, Ele quer ouvir do seu filho um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração desejoso de mudança.
de transformação. Por isso que muitos cantam, né, aquele hino, quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever nos meus conceitos, quero rever os meus valores. Porque às vezes é necessário isso, é preciso. Há muitas pessoas, às vezes, dentro do seio da igreja, se iludindo. Às vezes você que está aí na sua casa, está se iludindo achando que, por Deus saber o que há na sua vida, o pecado que há na sua vida, você não tem que confessar, você não tem que se quebrantar. E é necessário isso. É preciso para que então você possa encontrar graça diante de Deus e esse sentimento negativo possa se tornar em paz, possa se tornar em prazer, possa se tornar em alegria. É isso que no Salmo 32 nós lemos. Quando Davi confessou, então ele experimentou a alegria diante do Senhor. Mesmo sendo um servo de Deus. Mesmo sabendo que Deus tinha um propósito na vida dele. Mas ele precisava reconhecer isso diante de Deus. Não é verdade? Quantas vezes eu tive que me colocar diante de Deus, me quebrantar de joelho diante dele, confessar aquilo que eu fiz. Isso é bom, isso é saudável. Isso demonstra a nossa dependência em Deus. E é isso que eles puderam, os irmãos de José, experimentar quando viram essa compaixão, quando viram essa graça depositada através de José a eles. Tiveram que passar por algumas situações. Porque, como eu já disse há tempos atrás, tudo que nós fazemos, há consequências. Às vezes, diante do propósito de Deus, Ele não permite que essas consequências afetem a nossa vida, o nosso corpo, o nosso dia a dia. Mas Ele vai trabalhar internamente isso. E vai doer um pouco às vezes. Então é necessário que você se coloque nessa posição de humildade. E José, ele dá uma condição aos irmãos. E ele diz, respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Era preciso para que ele se cumprisse e trouxesse o irmão mais novo. Um ficasse ali, para que eles então cumprisse o que José determinou na vida deles. Existe culpa falsa? Existe. Muitas vezes você é acusado por algo que você não fez. E como eu falei no início, há muitas pessoas que estão presas por algo que não fez. Mas psicologicamente, às vezes as pessoas se acusam e às vezes tentam tornar a sua vida um inferno por algo que você não fez e não está vivendo. Mas é preciso que você se segure cada vez mais na mão de Deus.
estreite ainda mais a sua relação com Deus, para que essas coisas não venham tirar você do rumo, não venham tirar você do propósito que Deus tem na sua vida. Não deixe que essa falsa culpa tome a sua vida a ponto de você tirar sua paz. De fazer com que você entre num estado depressivo de algo que você não fez e que você não é culpado. Às vezes você se sente culpado pela criação do seu filho e ele muitas vezes não seguir o caminho de Deus e mais tarde se perder. Nós não somos culpados por isso. E nós vamos perceber na história da palavra de Deus, que aquele mesmo homem que caminhava com Deus e que teve vários filhos, alguns não seguiram. Não seguiram o ensinamento e não seguiram o exemplo do seu pai ou da sua mãe. E psicologicamente isso não pode nos afetar, porque cada um responderá diante de Deus. A salvação é individual. Confessarmos nossos pecados é individual. Eu não posso fazer isso por você. Então eu não posso me sentir culpado por aquilo que eu não fiz. Porque eu assumi essa responsabilidade diante de Deus, esse compromisso, e fiz a minha parte. E eu não posso deixar que essas pessoas transmitam ou interfiram de tal ponto de transferir essa culpa para mim ou para você. Nós temos que enxergar isso diante de Deus. Nós temos que enxergar isso diante das pessoas que convivemos todos os dias, na nossa sociedade, aqui dentro do corpo de Cristo. Infelizmente, há pessoas que todo dia caminham com Deus, têm o seu relacionamento com Deus, mas há pessoas que não buscam esse relacionamento com Deus. E quando digo isso, é que não buscam a sua palavra, não conversam com Deus. E o fato, muitas vezes, de você estar aqui na frente cantando, o fato de você estar aqui todo domingo, sentado aí, às quartas-feiras, no culto de oração, na escola bíblica dominical, muitas vezes não quer dizer que você tem esse relacionamento com Deus. Porque muitas vezes você está de corpo presente, mas a sua alma não tem buscado essa presença de Deus. Então você pode ser uma pessoa culpada, ou viver dentro dessa culpa, ou você pode se sentir uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa feliz, uma pessoa que sente essa paz que Cristo verdadeiramente deu ao morrer na cruz, por mim e por você. Viva intensamente isso. Viva de forma que você possa verdadeiramente sentir isso no seu coração. E então resolva esse sentimento de culpa para que não tenha base na sua realidade de vida. Não viva como as pessoas que se permitem ser enganadas. E viva como um servo de Deus, como filho de Deus,
sem culpa. Amém? Que verdadeiramente, irmãos, nós possamos demonstrar isso nas nossas atitudes. Viver como pessoas libertas. Alguns do povo de Israel não entenderam isso. E quando foram libertos da escravidão no Egito e foram para o deserto, muitos murmuraram e lembraram do seu tempo de escravidão. E o que eles falavam? Lá eu tinha fartura de comida. Eu tinha tudo lá. E ele me tirou do povo do Egito, da escravidão, para continuar sofrendo no deserto. É isso que Deus fez por mim. E é isso que as pessoas querem alimentar dentro de nós. Aquelas que vivem sem esperança, aquelas que vivem sem a certeza de que um dia irão morar com Cristo na eternidade, elas tentam, primeiramente, atingir o seu psicológico. E aí, depois que atinge a sua vida psicológica, você tem certeza disso, a sua vida começa a viver dessa forma. E aí você perde a esperança e começa a murmurar diante de Deus. Vamos viver intensamente e vamos mostrar para as pessoas que nós somos um povo sem culpa, porque Cristo nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou por um preço que nós não podemos pagar. Nunca poderemos pagar. Mas Ele está junto de nós. E como nosso advogado, Ele intercede por nós junto ao Pai. Não permita que o diabo crie dentro de você esse sentimento de culpa, mas que você viva intensamente essa alegria de ser um filho de Deus. Amém? Nós vamos continuar, vamos orar nesse momento, pedir aos irmãos o louvor, e nós vamos expressar essa gratidão, essa alegria diante de Deus, de não vivermos com esse sentimento. Toda culpa, quando não é trabalhada, ela se torna ressentimento. E ela mina, ela tira a nossa paz. Por isso, nessa noite, eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei como você tem vivido. Não sei qual é a sua realidade diante de Deus. Mas eu quero convidar você nessa noite a colocar-se diante de Deus em oração. Se você vive intensamente essa alegria, essa paz, essa liberdade dentro de você, agradeça nesse momento diante de Deus. Agradeça diante de Deus. Ore nesse momento, com esse mesmo espírito que nós estaremos cantando nesse momento. Você possa agradecer. Se você sente que há algo que você precisa fazer, nesse momento eu convido a você aqui e na sua casa. Coloque isso diante de Deus. Confesse isso. Se há algum pecado, se há alguma atitude que você teve com o seu irmão, com o seu próximo, você primeiramente possa se consertar com Deus e depois com o seu irmão.
Peça perdão. E passe a viver intensamente diante de Deus. A viver essa alegria, essa paz que nós sentimos em nossa alma. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoando o teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, queridos irmãos.
Fica o nosso agradecimento enorme pela presença de todos, por aqueles que também nos acompanharam aí durante esse período online. E reforçando aí a campanha que estamos realizando, então, na ampliação das dependências da nossa igreja, né, que é a construção do nosso berçário, a construção do banheiro para acessibilidade, construção da nova cozinha, enfim, meus irmãos, toda uma estrutura pela qual, se nós não nos prepararmos, como a palavra de Deus já nos orienta, que é buscar, aprender, entender de forma viva e eficaz a sua palavra, tudo isso será em vão. Toda essa estrutura, todo esse conforto pela qual estamos trazendo, não só para os amados irmãos, mas também para aqueles que estarão chegando, meus irmãos. Essa é uma necessidade pela qual estamos assim, então, dando prioridades, pensando justamente em que você, assim como eu, nós estamos desejosos de aumentar essa família. E tão logo, assim como eu estive vendo lá a final lá do jogo, né, Itália e Inglaterra, né, que maravilha, o estádio lotado, todos sem máscara, é um alívio enorme. Então, assim, almejamos o quanto isso estar acontecendo aqui em nosso meio, e estamos fazendo a nossa parte na evangelização, e assim, discipulando vidas aqui neste meio, né, irmãos? E é muito importante termos uma estrutura para estarmos recebendo todas essas pessoas e aqueles que também aqui permanecem conosco. Amém, irmãos? Então você que veio preparado, com o coração aberto, o gasofilaço encontra-se ali à frente, sinta-se à vontade, pode estar dizimando, pode estar colocando a sua oferta, pela qual Deus tem colocado em seu coração. E que Deus dê uma semana de vitória em nome de Jesus a todos. E não esqueçam, orem pelo pastor, orem pela família, no retorno que estarão aí para São Sebastião, ok? Depois de um período ao qual eles foram ver a mãe, principalmente, né? E assim está orando pela família lá. Tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus foi prometido a quem não duvida. Dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa nunca duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição.
petição.